Shalom, queridos, graça e paz. Estamos juntos aí novamente, dando continuidade a esse projeto de estudo da Palavra de Deus, neste que é o 42º dia seguidos de estudos e leituras. Você que nos acompanha, se tiver alguma leitura atrasada, não se preocupe. Todas as leituras até agora estão aí disponíveis para você poder acessar e assistir quando quiser. O importante é que você possa seguir o cronograma de maneira certinha e assim cumprir juntamente comigo este propósito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Oh, meu Senhor, nós te agradecemos sempre que podemos, por mais um dia, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que sei que o Senhor ainda há de realizar em nossas vidas, neste planeta, e te agradecemos de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, pelas vidas, pelas pessoas que têm nos apoiado, que têm enviado sugestões, que tem, de alguma maneira, comentado através do e-mail, especificamente. E assim, Pai, nós estamos felizes por poder realizar este grande sonho de poder divulgar a Palavra de Deus em todos os lugares deste planeta. Assim, nós, na certeza de mais esta vitória, oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, nesta primeira leitura aí do 42º dia de estudos da Palavra de Deus, eu te convido a você abrir a sua Bíblia aí na primeira epístola, do apóstolo Paulo, São Paulo, escrevendo aos Coríntios, tá? Primeira carta, primeira epístola, ou primeiro livro escrito por Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Vamos começar então, daqui para diante, o estudo dessa carta, que são duas. Primeira carta e segunda carta escrita aos Coríntios, e começando agora no capítulo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz, da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Paulo aqui está falando acerca da pessoa de Cristo. Que não haja entendimentos e opiniões diferentes. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo então dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Muito importante esse alerta de Paulo, para que possamos entender que o Cristo é único, e não são as nossas opiniões que vão dividir a pessoa de Cristo ou aquilo que Cristo pregou. Então Paulo exorta os irmãos da igreja de Corinto para que parem com estas dissensões, divisões, com esse entendimento equivocado acerca da pessoa de Cristo. Na sequência das leituras, nos próximos dias, você vai entender melhor esta advertência de Paulo, que serve ainda hoje para os nossos dias. Aleluias! Deus te abençoe. Pois bem, queridos, seguindo aí o nosso cronograma, a segunda leitura deste 42º dia está aí na tua Bíblia, no capítulo 13 do livro de 1 Reis. E diz assim a palavra do Senhor: Eis que um homem de Deus, pela palavra do Senhor, veio de Judá a Betel, estando Jeroboão junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar pela palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que a casa de Davi nascerá um filho, chamado Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam incenso sobre ti, e sobre ti queimarão ossos de homens. E naquele mesmo dia deu um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou: Eis que o altar se quebrará, e a cinza que sobre ele está se derramará. E quando o rei Jeroboão ouviu a palavra do homem de Deus que tinha clamado contra o altar de Betel, estendeu a sua mão sobre o altar e disse: Prendei-o. Mas a mão que tinha estendido contra ele se secou,
de modo que não podia trazê-la a si. E o altar se rompeu e se derramou a cinza do altar, conforme o sinal que o varão de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. Então o rei respondeu e disse ao homem de Deus: peço-te que rogues à face do Senhor teu Deus e ore por mim, para que a minha mão me seja restituída. E o varão de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se recuperou e se tornou como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, e comerás, e eu te darei um presente. Mas o homem de Deus disse ao rei: se me desses a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me está ordenado pela palavra do Senhor, dizendo: não comas pão, nem bebas água, e nem voltes pelo caminho que fores. E foi, pois, por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha vindo a Betel. E morava também em Betel um ancião profeta, ao qual vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Contaram-lhe também a seu pai as palavras que tinha falado ao rei. E seu pai lhes disse: por que caminho foi? E os seus filhos lhe mostraram o caminho por onde havia retornado o homem de Deus que tinha vindo de Judá. E ele disse aos seus filhos: albardai-me um jumento. E eles lhe abordaram um jumento e subiu nele. E indo após o homem de Deus, achou-o assentado debaixo de um carvalho. Ele disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: sou eu. E disse-lhe então: vem comigo à casa e come pão. Mas o homem de Deus lhe respondeu: não poderei voltar contigo, nem irei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque a palavra de Deus me foi dita: não comas pão, nem bebas água ali, nem voltes pelo caminho que fores. E o outro lhe disse: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, lhe mentiu. Então voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E aconteceu que, estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: porquanto foste rebelde ao mandato do Senhor, e o mandamento que o Senhor teu Deus te tinha prescrito não guardaste, mas voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar onde o Senhor te havia dito que não comesses pão, nem bebesses água, não entrará o teu corpo no sepulcro de seus pais. E aconteceu, pois, que depois que tinha comido pão e depois que bebeu água, o profeta que o tinha feito voltar lhe albardou um jumento. E indo-se, encontrou um leão no caminho e o matou. E o seu corpo ficou estendido no caminho, e o jumento estava junto a ele, e o leão também estava junto ao corpo. E eis que uns homens que passavam viram o corpo que estava jogado no caminho, e o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram isso na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que havia lhe feito tomar do caminho, disse: o homem de Deus é o que foi rebelde à palavra do Senhor. Portanto, o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, conforme a palavra que o Senhor havia lhe dito. E falou com seus filhos, lhes dizendo: albardai-me um jumento, e eles o albardaram.
E ele foi e encontrou seu corpo estendido num caminho, e o jumento e o leão estavam junto ao corpo. O leão não tinha devorado o corpo, nem prejudicado o jumento. E tomando o profeta o corpo do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento, e o levou consigo. E o ancião profeta veio à cidade para chorar sobre ele e o sepultar. E pôs o seu corpo em seu sepulcro, e o prantearam, dizendo: Ah, irmão meu! E depois que o tinham enterrado, falou com seus filhos, dizendo: Quando eu morrer, me enterrem no sepulcro em que está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos junto aos seus. Porque, sem dúvida, sucederá o que ele disse pela palavra do Senhor contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos lugares altos que estão nas cidades de Samaria. Nem depois disto se converteu Jeroboão do seu mau caminho, antes voltou a constituir sacerdotes para os lugares altos, a qualquer um do povo, e quem queria consagrava, e eram sacerdotes dos lugares altos. E isto foi motivo de pecado à casa de Jeroboão, pelo que foi destruída e extinta da face da terra. Esse texto de 1 Reis, capítulo 13, nos chama a atenção para uma coisa. Observe que o texto fala de um profeta que foi enganado por outro profeta. Então, queridos, a lição que nós tiramos aqui é que o primeiro profeta ouviu diretamente a voz de Deus, para que ele não voltasse, não comesse, não bebesse. O outro profeta disse que Deus havia dito a ele que ele comesse e que ele bebesse e que ele voltasse. Esta lição para nós é importante para termos o cuidado de que, quando alguém falar em nome de Deus, você possa, antes de receber esta palavra, testificar espiritualmente perante Deus. Porque, queridos, Deus fala diretamente a você. Deus nos fala aquilo que Ele quer que nós façamos. E se alguém profetizar sobre a sua vida, teste se esse Espírito realmente é de Deus. Amém, queridos? Para que não aconteça o que aconteceu com este profeta velho. Aleluias! Glória a Deus! Muito bem, a terceira leitura deste 42º dia está aí em mais um profeta a ser estudado, o profeta Joel, que vem depois do profeta Oséias, o capítulo 1, que fala a palavra do Senhor seguinte. Palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Isto porventura aconteceu em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Sobre isto contareis a vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o pulgão comeu o que ficou da locusta. Despertai-vos, bêbados, e chorai, gemei, todos vós que bebeis vinho, por causa do mosto, porque lhes é tirado da vossa boca. Porque um forte e inumerável povo subiu contra a minha terra. Seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de leão. Assolou a minha videira
e tirou a casca da minha figueira, de toda a despiu e a derrubou. Os meus ramos ficaram brancos. Tu lamentas como uma virgem vestida de cilício, pelo marido de sua juventude. Desapareceu da casa do Senhor a oferta de alimentos e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado. Enlutou-se a terra, porque o trigo foi destruído, secou-se o mosto, perdeu-se o azeite. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque se perdeu a colheita do campo. A vida está seca, se murchou a figueira, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, pelo qual se extinguiu o gozo entre os filhos dos homens. Cingi-vos, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Vinde e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foram cortados da casa de vosso Deus a oferta e a libação. Proclamai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque próximo está o dia do Senhor e virá como uma destruição do Todo-Poderoso. Não foi, porventura, cortado o mantimento de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? As sementes se apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados e os armazéns destruídos, porque se secou o trigo. Como geme o animal, estão confusas as manadas dos bois, porque não têm pastos. Também foram assolados os rebanhos das ovelhas. A ti, ó Senhor, clamarei, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Os animais do campo também bramam a ti, porque se secaram as correntes das águas, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Este livro de Joel fala da profecia em que a terra passa por um período de devastação dos gafanhotos. É importante você conhecer e saber que esta profecia de devastação, ela continua acontecendo hoje nas nossas vidas, como uma profecia do mundo espiritual, quando nós não obedecemos a palavra do Senhor, com dízimos, com as ofertas, com aquilo que a palavra determina para ser cumprida. Vem o gafanhoto, o migrador, o destruidor, destrói os bens materiais, as coisas que se conquistam com a força do braço, sem que haja a bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela só pode ocorrer quando nós cumprimos a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Ó meu Senhor, muito obrigado. Obrigado porque estamos iniciando mais
alguns novos livros de estudo da Tua Palavra, como o livro de 1 Coríntios, agora o livro do profeta Joel, com novos ensinamentos e aprendizados. Continua conosco, meu Senhor. Te agradeço por este dia especial. Opera sinais, maravilhas, portentos e prodígios na vida do teu povo. Esta é a nossa oração para este dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.